Continuando então, vamos para a próxima planilha, clicando aqui no botão avançar, que eu acho que tem um erro nesse texto aqui, também há tabelas dinâmicas, na verdade também há gráficos dinâmicos, né? Então aqui ele quer mostrar que outra maneira de representar esses resumos é por meio de gráficos dinâmicos, né? Vou afastar um pouquinho esse gráfico aqui. Então aqui a gente tem uma tabela dinâmica que foi criada a partir desses dados aqui à esquerda. E esse gráfico dinâmico também é o mesmo, são as mesmas informações da tabela dinâmica, né? Só que ela apresenta esses resumos na forma gráfica, né? Então a gente vai ver que pode representar de uma ou de outra forma ou de ambas, né? A gente utilizar de forma indiscriminada um ou outro ou os dois, se houver necessidade, né? Outra forma de representar. Também é criado com bastante facilidade nesses gráficos dinâmicos. E aqui, esse próximo aqui, ele é um alerta, né, para o início de como construir a tabela dinâmica. A primeira coisa não é simplesmente sair fazendo a tabela dinâmica, é preparar os dados, ou identificar que os dados estão preparados para construir uma tabela dinâmica a partir deles. Eles têm que estar nesse formato aqui, ó, dados estruturados, ou seja, uma coluna com cada um dos tipos de dados, ou campos, né? As tabelas dinâmicas e os bancos de dados se referem muito a campos, como cada coluna representando um tipo de informação. Então, na primeira linha, a gente tem um nome, uma descrição dessas informações. Então aqui a gente tem na primeira linha data, comprador, tipo e montante, que é o que significa os valores que estão abaixo dessas linhas, né? É intuitivo esse conceito. E uma outra observação que não está aqui, mas eu gosto sempre de enfatizar, é que sempre que possível a gente transforme os dados de origem em tabelas. Isso aqui é um objeto tabela, né? Então ele tem, se a gente observar quando a gente clica dentro dele, aumenta um item ali no menu. Aparece design de tabela. Se a gente clica fora, ele desaparece. Significa que isso aqui é uma tabela. Como é que a gente sabe o nome dela? A gente seleciona o design de tabela e vai aparecer o nome ali, ó, despesas 4. Então, a partir do momento que a gente cria essa tabela, fica mais fácil, e a gente vai comprovar isso aí, trabalhar com a própria tabela, em qualquer parte do arquivo, ou com tabelas dinâmicas, né? E para transformar um conjunto de dados, então os dados eles têm que estar nesse formato. Vamos copiar aqui, vamos colar aqui do lado, para mostrar para vocês, colocar só como valores. Vamos exibir aqui o título para dar uma formatada na largura das colunas e transformar isso aqui em data. Formato, data abreviada, pronto. Vamos só pintar isso aqui de amarelo para dar a impressão de um conjunto de dados, de uma tabela. Vamos colocar essa grade. Feito. Então, a partir de um conjunto de dados nesse formato, já é possível criar uma tabela dinâmica, mas ele não é uma tabela. Se vocês observarem, quando eu clico dentro dele, não altera o menu. Para transformar isso aqui numa tabela, é super simples, ou seja, estando dentro do conjunto de dados, basta a gente clicar ou em formatar como tabela, aqui, ó. A gente pode criar já escolher a forma visual que ele vai aparecer, ele já transforma numa tabela e ao mesmo tempo transforma a parte visual. Essa é uma forma. A outra é, estando dentro do conjunto de dados, vir aqui no menu inserir, tabela, ele já vai também identificar toda a área da tabela, se ela estiver contínua, né? E vai perguntar se a primeira linha é o cabeçalho, nesse caso a gente dá o OK e ela transforma em tabela. Então vocês vejam que agora, quando eu clico dentro desse conjunto, aparece o menu design de tabela. O nome ficou um nome padrão. A gente pode chegar ali depois e alterar de tabela 17 para um outro nome que seja mais adequado. Então é a minha recomendação de sempre transformar os dados em tabelas antes de iniciar a construção de uma tabela dinâmica. Certo? A gente se encontra aí no próximo vídeo.